Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre sinopse. É um conteúdo de redação para o quinto ano, certo? Pode servir para outras séries também, mas aqui na escola a gente trabalha no quinto ano. Então vamos lá, vou apresentar um slide que eu acredito que vai ser bem ilustrativo aqui nesse momento, nessa aula, tá? Vamos lá. Sinopse. Primeiro, a palavra sinopse, de cara, quando você ouve alguém falar isso é uma sinopse, automaticamente eu acredito que você vai associar a ideia de filme ou a ideia de livro. Por quê? Porque a sinopse é um texto característico desses outros gêneros textuais ou visuais que nós já conhecemos. Então, resumidamente, o que é a sinopse? A sinopse é um texto que auxilia o leitor a escolher um novo filme, um novo livro, uma nova série e etc. Através desse gênero é possível perceber se a obra em questão realmente está de acordo com os nossos interesses. Então, qual é a finalidade, a função da sinopse? É me ajudar a decidir se aquele livro, aquele filme, aquela série vai ser interessante para mim, porque muitas vezes eu vejo só a capa, né, do filme, do livro, etc. E pela capa eu posso até ter uma impressão de que é algo bacana ou de que não é. Mas só quando eu leio a sinopse é que eu tenho uma noção um pouquinho mais clara do que se trata aquela obra. Quais são os personagens, quais são os atores, de repente são atores que eu conheço, que eu gosto do trabalho, por exemplo. E a partir daí eu vou definir se aquela obra é interessante para mim, se ela está dentro dos meus gostos ou não. Eu vou definir se vou ler, se vou assistir ou não. Ok? Características principais da sinopse. Ela deve conter algumas informações sobre a história, algumas, poucas, não muitas. Deve apresentar já os personagens principais, e no caso da sinopse de filme, né, ou de série, em geral, esses personagens principais eles são acompanhados do nome real, né, do ator ou da atriz. Então, vai ter lá, por exemplo, o nome da personagem, entre parênteses, o nome da atriz. Um exemplo, na Casa de Papel, eu tenho Tóquio, é o nome da personagem na série, mas Úrsula Corberó é o nome da atriz que faz Tóquio na série. Então, eu tenho esses dois nomes normalmente numa sinopse. E eu já demonstro, de alguma forma, onde se passa a história. Por exemplo, no caso da Casa de Papel, eu já inicio a sinopse falando que acontece na cidade de Madrid, que acontece, se eu quiser especificar, né, dentro da Casa da Moeda ou dentro do Banco da Espanha, dependendo da temporada. Então, eu vou especificar onde se passa essa história já na minha sinopse. Ok, uma questão importante. Minha sinopse, ela precisa ser interessante para que o leitor tenha vontade de assistir ao filme que eu estou indicando ou de ler o livro que eu estou indicando, mas para que ela seja interessante, eu não posso colocar muito spoiler. O que são os spoilers? São aquelas dicas que nós damos que acabam entregando o desfecho da história, por exemplo. Então, normalmente, meus alunos, por exemplo, se alguém chegar contando a história de um filme que eles ainda não assistiram e querem assistir, na hora alguém vai falar, para, eu não quero ouvir spoiler. Porque para a nossa cultura é interessante chegar ao final da história sem ter essa visão, passando pelo mistério, pelas surpresas que a história reserva para a gente. Então, a ideia da sinopse, já que é um texto que eu vou ler antes de chegar à obra, antes de ler o livro, assistir ao filme, por exemplo, ela não deve conter spoilers muito grandes, porque senão eu vou quebrar o interesse do meu leitor. Meu leitor vai perder o interesse porque ele já sabe como termina. E para a nossa cultura é muito
Importante eu não saber o final para que eu tenha vontade de assistir, né? Um exemplo de sinopse aí do filme Frozen 2. O texto diz o seguinte, esse texto é do Cinepop, do site Cinepop. Por que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta está chamando-a e ameaçando seu reino. Com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela partirá em uma jornada tão perigosa quanto notável. Em Frozen, Elsa temia que seus poderes fossem demais para o mundo. Em Frozen 2, ela deve torcer para que sejam o bastante. Percebam como essa sinopse foi bem feita. Eu tenho aí a ideia inicial, né? Ele fala aí dos personagens principais, fala que eles vão encarar uma jornada perigosa e notável. Diz que os poderes dela, que no primeiro filme, eles eram demais, ela tinha medo, né, desses poderes, ela achava que ela tinha poderes demais e que talvez ela não soubesse controlá-los. Em Frozen 2, ela vai precisar de mais poderes ainda. Então, ele já me deixa claro aí na sinopse que vai acontecer muita coisa bacana no filme, mas ele não me diz quais coisas são essas. Ele não finaliza a ideia do enredo para mim, justamente para que eu tenha interesse em assistir Frozen 2, assistir a Frozen 2, desculpa. Ok? Então, essa sinopse é uma sinopse bem bacana. Percebam que eu não tenho muitos elementos aí, porque normalmente quem vai assistir Frozen 2 já assistiu Frozen 1, então alguns detalhes eles são poupados, né? Por exemplo, aí não fala do reino de Arendelle, por exemplo, porque o leitor provavelmente já assistiu Frozen 1 e ele já sabe onde se passa a história. Então, sobre a sinopse, eu tenho só mais uma informaçãozinha importante aqui para vocês, que é a seguinte, resumindo, né? Uma sinopse, geralmente, ela se inicia com o título da obra, pode também trazer o nome do autor da obra, seja do escritor, do cineasta, por exemplo. Vai trazer que tipo de obra é aquela, se é, por exemplo, um filme se é uma comédia romântica, se é um filme de terror, de suspense, a mesma coisa serve para o livro. E já vai me dar uma ideia da ideia principal do texto. Esse filme se passa no ambiente hospitalar, é um filme voltado para as questões da medicina. Se eu não gosto de filme assim, eu não vou me interessar em assistir. É um documentário sobre o reino animal. Se eu adoro documentário sobre o reino animal, aquela informação vai ser importante para mim, para que eu tenha interesse em assistir ou em ler, por exemplo. E é muito importante também lembrar que na sinopse não deve conter a interpretação nem a opinião. Vixe, buguei aqui. Nem a interpretação, nem a opinião da pessoa que escreveu. Porque para a sinopse não importa o que você achou do filme. O que interessa é que você consiga, através das pistas que você soltar nela, instigar o leitor a se interessar por aquela obra, a assistir àquela obra. Ok? Então, o próximo slide aqui só vai servir para os meus alunos mesmo, para quem de fato é meu aluno, é a agenda do dia, né, da última aula. Quem é meu aluno pode printar aí, para depois anotar, ou pode pausar o vídeo para anotar. Acredito que a maioria já tenha esse conteúdo, mas para quem não é, ele não faz sentido. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho das características desse gênero. Esses slides, se vocês tiverem interesse, eu tenho como disponibilizar, principalmente para professor, né? Tenho como disponibilizar para vocês, certo? Só deixar aí nos comentários. Beijo!